espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculto e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo, ele escreve cartas à igreja, numa única intenção, de instruir a igreja, de ensinar a igreja como se portar, como caminhar. Todas as cartas que nós chamamos cartas paulinas, elas são para a igreja ensinamento, buscar a Deus, buscar o Senhor. Apóstolo Paulo escreve que eu não usei de sabedoria, eu não usei da minha própria capacidade para instruí-los, eu busquei no Espírito Santo de Deus. E ele vai falando sobre as coisas que nós discernimos. Se nós temos o espírito humano, nós vamos discernir todas as coisas com o espírito humano. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, tudo será loucura para nós. Então, ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que nós pudéssemos conhecer aquilo que pela graça chegou a nós. Não foi por sacrifício humano, não foi por atos humanos, por trabalhos humanos, foi pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós recebemos a salvação. Sempre que entro em uma situação de oposição, de depressão, de desapontamento, de frustração, falência, perseguição, eu tenho uma posição de desafio. Eu tenho que me colocar em uma posição de desafio. Você terá que tomar uma posição de vencedor ou de perdedor. Sempre que algo se apresenta para te desafiar, você tem que se posicionar. Ou você será um perdedor, ou em Cristo você será mais do que vencedor. Então as lutas vêm, o desapontamento vem, a depressão vem, a oposição, a frustração, falência, perseguição. Tudo isso Jesus já nos ensinou que essas coisas viriam contra nós. Mas nós, diante dessas coisas, nós temos que aprender como nos posicionar.
Então você tomará uma decisão de vencedor ou de perdedor. Você vai se render ou vai reagir em Cristo e buscar sabedoria em Cristo para ser mais do que vencedor. Geralmente nosso pensamento, ele nos leva à idolatria ou buscar lugares. Sempre que vem uma pressão, uma opressão contra nós, o que logo nós pensamos? Em buscar lugares ou buscar um pensamento que, sem nos aperceber, nos leva a uma idolatria. Diante de uma situação de rompimento, não podemos continuar com o espírito do homem do mundo. Algo que nós temos que aprender, a não deixar que o espírito do homem nos domine. Temos que buscar no Espírito Santo de Deus. Há muitos anos atrás, cantava um hino da harpa cristã, que era o número 18, que dizia assim: meios de salvar-se inventam. Os homens, eles sempre buscam uma maneira como nós vamos nos salvar. E nessa busca, eles criam para si deuses, eles criam para si saídas mais fáceis. Então o apóstolo Paulo está diante de uma igreja que tinha problemas de idolatria, problemas humanistas, e não sabia como resolver as suas situações. Então Paulo, ele começa a dar o seu testemunho. Versículo de número 11, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se nós buscarmos sabedoria humana, nós teremos resultados de sabedoria humana, mas nós temos que buscar o Espírito de Deus. Então Paulo diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? O Espírito do homem sabe as coisas materiais, sabe as coisas que estão ao nosso alcance. No versículo 12 ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, para que nós pudéssemos entender a salvação, para que nós pudéssemos entender que não fui eu que conquistei a salvação, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, foi me dado pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então sempre haverá um desafio, e nesse desafio eu tenho que me posicionar com o Espírito Santo de Deus. No versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não tem como entender, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que buscar em Cristo a saída para toda a nossa situação. Temos que buscar no Espírito Santo de Deus. Sempre que a palavra nos remete ao povo de Israel, ali há princípios para os nossos dias de hoje. O deserto é a nossa vida. Caminhar no deserto é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Como conviver, como vencer, como buscar o milagre a cada dia. Como vencer o eu, como vencer as coisas malignas que se apresentam. Então o profeta Amós, capítulo 5, abre a tua Bíblia no profeta Amós, capítulo 5. Ele vai nos trazer como que Israel, ele vivia no deserto e quais foram os seus erros no deserto. Diz assim a palavra: ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Ouça esta palavra que eu levanto como um lamento,
Eu olho para o povo de Israel e choro. Eu olho para o povo de Israel, vejo as suas mazelas e os caminhos como se afastavam de Deus. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Olha a visão que Amós estava tendo do povo de Israel. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 para a casa de Israel. Uma pequena porcentagem, 10%, é o que tem entendimento da palavra de Deus. Uma pequena porcentagem é que consegue entender o Espírito de Deus. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Então o Senhor diz à casa de Israel: olha, me busca e viva. Me busca e viva. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. O profeta, ele traz 3 lugares muito importantes para o povo de Israel. Mas o Senhor, usando a boca dele, diz: não adianta você buscar nenhum desses lugares. Porque você tem buscado esses lugares com idolatria e não buscado a mim. Muitas vezes nós pensamos: eu preciso ir à casa de Deus, Betel. Betel significa casa de Deus, onde Jacó, ele tem um encontro com Deus, e ali ele diz: quão terrível é este lugar, se não a casa de Deus. E ali, o pouco que ele tinha, uma botija de azeite, ele derrama sobre uma pedra e consagra aquele lugar, Betel, casa de Deus. Agora o profeta está dizendo: não vá a Betel. Não adianta você ir com esse espírito a Betel. Não adianta você procurar a casa de Deus com esse espírito. Outra palavra que o profeta dá é Gilgal, lugar de aliança. Quando Josué passa o rio Jordão, ele entra na terra prometida e ali ele ergue um altar chamado Gilgal, que significa lugar de aliança. O povo de Israel tinha percorrido o deserto por 40 anos, se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança, e quando Josué adentra a terra, Deus dá uma ordem para ele: faça um altar no meio do rio, e o outro altar quando entrar na terra prometida. E Gilgal é um lugar redondo de pedras, que quer dizer lugar de aliança. Ali foi feita uma aliança com Deus. E o profeta está dizendo: não adianta ir a Gilgal. Não adianta buscar Gilgal, não adianta buscar aliança na idolatria. Não vai ser o lugar. E ele diz: e não vá também a Berseba, porque Berseba não vai te ajudar. Berseba é o lugar, poço da paz. O que mais queremos no momento de guerra é a paz. Todas as guerras que nós nos envolvemos é buscando a paz. Quem quer paz, se prepare para a guerra. Se você não estiver preparado para a guerra, você não terá paz. Então quem quer paz, se prepare para a guerra. E este é o lugar onde Abraão fez ali o poço da paz. Ele dá 7 ovelhas.
Aqueles que estavam entrando em contenda com ele, ele abre mão de algumas coisas e diz: eu lhe dou mais 7 ovelhas de presente. Estava buscando a paz. Então é o poço do juramento, onde ali eles juraram, nenhum dos dois perseguir mais o outro. Então é o poço da paz, é o lugar do juramento. Então não busquem lugares com idolatria. Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deus diz ao povo: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Versículo de número 18 diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. As pessoas sempre dizem: ah, se Jesus volte logo, venha me buscar, me tire dessa situação. E o profeta está dizendo: por que vocês querem o dia do Senhor? Será um dia de trevas, um dia de ranger de dentes, um dia de desespero, um dia que você vai ver que muitos dos seus familiares que zombaram de você estarão desesperados. Será um dia que aqueles que nós amamos estarão desesperados, porque não deram crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Seguir a Jesus é uma decisão. Você pode decidir em seguir a Jesus hoje, mas com certeza, na eternidade, você vai clamar por Ele. Jesus conta uma parábola de um homem muito rico, e na porta deste homem rico, havia ali uma pessoa que não tinha nada. E diz que os dois vieram a morrer. Lázaro, o pobre, e o homem rico. E o homem rico agora estava em um lugar de desespero. E pedia para que avisasse os seus familiares: por favor, deixe Lázaro voltar e avisar os meus familiares. Você pode tomar uma decisão, rejeitar Jesus hoje, mas um dia você vai clamar por misericórdia. Como aquele homem que desprezava, que não buscava Deus. Então, os lugares não são Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender: os lugares não são Deus. Ah, eu vou buscar Deus na igreja. Não. Deus tem que estar dentro de você. O Espírito Santo de Deus tem que estar dentro de você. Eu sou achado daqueles que me buscam. Então, todos os lugares, nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus. Eu não sou crente na igreja. Eu sou crente todos os dias. Eu sou testemunha de Jesus todos os dias. Então os lugares não são Deus. Pode representar todo tipo de idolatria, religião falsa, materialismo, imoralidade, injustiça. Mas o que Deus diz: buscai-me, me busque. Não busque lugares. Por isso a palavra vem ao povo: olha, não adianta você ir a esses lugares, porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me, mas não busquei a Betel. Olha que palavra contraditória o profeta está nos trazendo. Buscai-me, mas não buscai a Betel. Não busque a casa de Deus, porque você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Não é um prédio, não é um lugar. É muito interessante a fé do brasileiro. Ele dá a chave da cidade para demônios. Ele abre portas para demônios. Mas tem a quaresma agora. Aí passa cinzas na testa. É uma fila esperando que o sacerdote passe cinza na sua testa. Você abriu a casa para demônios. Ficou 3, 4 dias na prostituição da televisão. Aí acha que passar algo na testa irá te santificar. Feche as portas para demônios.
Feche a tua casa, feche a tua vida. Não vá a lugares onde você sabe que Deus não permanece, ou Deus não é bem visto ali. Mas nós queremos aplaudir, é arte. E nós pensamos que um simples fato de fazer uma grande fila e receber uma cinza na testa, tudo na nossa vida vai se resolver. Idolatria. Buscai ao Senhor. Então os lugares não são Deus. Pode representar todo tipo de idolatria, religião falsa, materialismo, imoralidade, injustiça. Então o Senhor vem dizendo: buscai-me e vivei. Busca, me busca. Versículo 21 diz assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Olha o que Deus fala das nossas festas, dos nossos movimentos. Odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas. Corra, porém o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios, oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Deus faz uma pergunta agora e diz: por 40 anos, vocês pensam que me ofereceram sacrifícios e oblações. Por 40 anos, no vosso coração, vocês dizem que me ofereceram sacrifícios. Por 40 anos, ele está fazendo a pergunta ao povo, dizendo: oferecesse-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Justamente isso, vocês pensam que me ofereceram sacrifícios? Mas ele diz no versículo 26, antes levastes a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes vós mesmos para vós. Vocês, nessa caminhada, vocês levaram a tenda de Moloque, a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus. Muitas vezes nós pensamos, Deus está se agradando. Vamos entregar isso, vamos fazer isso, vamos dar isso, fazer mais aquilo. E ele está dizendo, vocês pensam que eu recebi? Vocês pensam que eu busquei? Tudo isso é obra das vossas mãos. E vocês fizeram com um sentimento de libertação. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O profeta está anunciando agora que eles serão levados cativos, que eles vão cair na mão do opressor. É triste uma nação que se diz a maior nação cristã está na mão de Satanás. É triste nós termos cultos e cultos e não temos entendimento do que é o espiritual, do que é o mundo espiritual. É triste quando o apóstolo Paulo, ele escreve cartas, e as cartas são para a igreja de hoje. A fonte de vida hoje tem que ler essas cartas, tem que ler as cartas que Jesus Cristo entrega ao apóstolo João, as 7 cartas das igrejas da Ásia, porque elas são ensinamentos para nós. As cartas paulinas são ensinamentos para a igreja, e Paulo está dizendo, olha, não é com sabedoria humana, não é com entendimento humano. O que mais buscamos em nossos dias? Mentores.
Homens que pela sua própria ideia vão trazendo pregação. Essa semana, um sacerdote da igreja romana disse aos seus padres: não usem a IA, não usem a inteligência artificial para trazer sermão ao povo. Não usem a inteligência artificial, busquem o Espírito Santo de Deus. Olha como chega a nossa situação, quando pastores estão subindo ao púlpito, porque buscaram na inteligência artificial como pregar, como falar aquilo que o povo gostaria de ouvir, como angariar pessoas para o seu rebanho. Paulo não tinha essa preocupação. Paulo era um homem conhecedor das leis, conhecedor da ciência, mas ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abrir mão e buscar o Espírito Santo de Deus. Se nós não buscarmos no Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo levados pela idolatria, pela mentira, pelos falsos ensinadores, pela falsa igreja, e sem nos aperceber: mas tem muita gente, tem uma multidão. A palavra diz que 10%, não é uma multidão. De 1.000, 100, de 100, 10. Mas você tem que dizer: eu sou um desses. Quero entender, quero compreender. Eu quero sair dessa multidão que caminha sem luz. Eu quero sair dessa multidão que caminha sem entendimento. Eu quero sair dessa massa de manobra que está sendo levada de um lado para o outro. Olha, Deus está lá, aí corre todo mundo para lá. Aí, para que o povo seja prisioneiro, apresenta-se uma imagem. Esse aqui é o seu Deus. Quando Moisés, ele saiu um pouco distante do povo e foi falar com Deus no monte, Arão, sacerdote, ele, com medo do povo, ele cria o bezerro de ouro. E ele diz: olha, pedi os pendentes da orelha do povo, joguei no fogo e saiu isto. Ele queria espiritualizar aquele demônio. Sempre nós queremos espiritualizar a idolatria. Olha, do nada aconteceu. Não, nós vamos fabricando, nós vamos incentivando, nós vamos buscando, nós vamos dando crédito a doutrinas de demônios. Ele pega de onde, algo muito interessante nessa passagem de Arão, de onde ele tira o ouro da orelha. Nós emprestamos os nossos ouvidos para demônios. Esse é o significado de tirar os pendentes da orelha. É emprestar o seu ouvido para ensinamento de demônios. E surgiu do nada. Parecem que as coisas, elas surgem do nada. E por isso elas parecem milagrosas. Não. Paulo, ele vai ensinar à igreja que o que eles estavam buscando era uma sabedoria humana. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não usei de persuasão. Eu não usei de palavras bonitas para que vocês pudessem parar e me ouvir. Hoje nós estamos acostumando uma plateia a ouvir coisas bonitas. Nós temos que pregar o Evangelho. E o Evangelho nos leva a refletir. Se você recebe uma palavra e essa palavra não te leva a refletir, ela está massageando o seu ego. Se você recebe uma palavra que ao invés de você sair de uma reunião dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, ou se você sai de uma reunião dizendo: fulano deveria estar aqui esta manhã,
Ciclano deveria ter ouvido essa palavra. Não, essa palavra é para mim. Eu preciso ouvir esta palavra. Eu preciso aprender esta palavra para sair do engano. Então muitas vezes nós vamos caindo no engodo. Olha, se você vier na quarta-feira de cinzas, a tua vida, todo o teu pecado, eu vou passar cinza na tua testa, aí você pode continuar. Não, sem arrependimento não há perdão. Arrependimento é mudar a minha maneira de ser. O que é arrependimento? Não é remorso. Aí eu me arrependo, eu tenho remorso do que eu fiz. Não, arrependimento é, eu não vou voltar mais por esse caminho. Eu não vou viver mais um tempo de idolatria, de mentiras. Isso é arrependimento. É mudança de caminho. É mudança de atitudes. Mas a gente vem a uma reunião solene, uma reunião que nem Deus aguenta. Olha que Deus é amor. Mas Ele diz assim, as tuas reuniões têm me perturbado. Os teus cânticos, hoje nós ouvimos cânticos que às vezes eu fico me perguntando, é para Jesus? Ou Ele fez para uma mulher, ou ela fez para um namorado? Ah, eu estou apaixonada, sabe? A gente fica perguntando, para quem é essa canção? Para quem foi feito esta canção? Para quem foi feito? É algo tão, e o povo pula, o povo grita, o povo sai numa emoção maravilhosa, mas não recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o espírito de homens. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ele diz, eu estive nos Estados Unidos, e eu fui a uma igreja lá. Ele é uma pessoa que não era, sua família não era evangélica. Ele diz, algo me impressionou naquele culto. Eu vi o pastor com um relógio de 280 mil, eu conheço. Eu vi o pastor com um relógio de 280 mil, um tênis de 15 mil. Uma ostentação que eu não vi em lugar nenhum. Ele estava me confrontando. Ele disse, isso é evangelho, pastor? Você que é pastor, diga para mim, isso é Jesus que ensinou vocês? Ele estava me confrontando, porque ele não frequenta igrejas. Ele diz, eu fui, porque eu estava em uma cidade que havia muitos brasileiros, e um amigo me chamou, vamos à igreja. E eu fiquei impressionado com as luzes, drones. Ele disse, eu nunca fui num show como aquele. Mas o que diz o profeta? Olha, dos teus cultos solenes, eu tenho nojo. Odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Se um homem comum olhou para o nosso culto e disse, que coisa terrível, pastor. Um pastor precisa ter um relógio de 280 mil? Um pastor precisa estar com tênis de 15 mil? É isso que vocês pregam? É isso que vocês pregam? É isso que vocês ensinam? Ele disse, eu nunca fui num show igual a esse. Eu saí de lá horrorizado. E na hora da oferta, meia hora de pedidos de oferta. Você podia fazer oferta na maquininha, no cartão, no Pix, e 20 ou 30 obreiros trabalhando no meio do povo. A oferta deve ser algo especial para Deus. Eu não posso persuadir alguém a ofertar. É gratidão. É algo que está em seu coração. Então, o profeta ele vem dizer, odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro, ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais
gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecesse-me vós sacrifícios, oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Vocês pensam que me ofereceram por 40 anos sacrifício, oblações? E ele diz, não. No meio de vós estava a tenda de Moloque. No meio de vós estava a tenda de Moloque. No meio de vós estavam a estátua das vossas imagens. No meio de vós, a estrela do vosso Deus. A estrela do vosso Deus. Então ele vai mostrando o que estava acontecendo ao povo de Israel. E Paulo vai nos mostrando o que acontece na igreja hoje. Sabedoria humana, prosperidade que é passageira. Não põe o teu coração naquilo que o ladrão rouba. Não põe o teu coração naquilo que enferruja. Não põe o teu coração naquilo que é destruído. Uma cena me chamou a atenção, se não me engano, fazem 2 anos. Foi a grande enchente no Rio Grande do Sul. Quando a televisão começava a mostrar a água invadindo, as casas sendo destruídas. Tudo aquilo que você coloca no teu coração, em minutos, em segundos, pode ser destruído. Põe o teu coração onde o ladrão não rouba. Põe o teu coração onde as águas não destroem, onde o fogo não corrompe. Põe o teu coração naquilo que é vida, naquilo que realmente vale a pena ser colocado, naquilo que realmente vale a pena buscar. Então o Senhor vai trazendo o povo de Israel. E por que o Senhor fala isso ao povo de Israel? Porque Deus ama o povo de Israel. Porque Deus ama a sua igreja. Algo que me chama muita atenção quando Deus olha para o povo e diz: mas vocês são diferentes. Mas vocês estão no meu coração. Há um povo que ouviu a palavra de Deus e deu crédito. Esse povo agora, ele tem que entender que ele não pode ir para a idolatria, que ele não pode se deixar levar pelas mentiras, que ele não pode caminhar com aqueles que caminham com a mentira, com a idolatria. Abra a tua Bíblia em Josué, já é o 3º domingo que Deus nos dá a mesma palavra, no mesmo capítulo, algo Deus quer falar sobre atravessar um Jordão. Deus está nos falando algo sobre um novo estágio. Sempre que Deus traz a mesma palavra, Ele está perseverando em nos dizer, preste atenção, vocês vão entrar em um outro estágio. E nessa entrada desse novo estágio, algo vai ter que ser realizado. Quando Josué se prepara, capítulo 5 de Josué, diz assim no versículo de número 6. Por 40 anos, andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porque 40 anos andaram no deserto. Eu sempre entendi, deserto é lugar de aprendizado. Ou você aprende, ou é reprovado. Quando vem os problemas sobre a sua vida, ou você aprende, ou você é reprovado. As provas vêm sobre a nossa vida, para que sejamos aprovados. Nós temos que entender como vamos reagir,
Como vamos sair de uma situação? Tenho uma posição de desafio. Sempre que eu estou no deserto, toda manhã há um desafio. Toda manhã nasce, raia o sol e surge um desafio. E eu tenho que continuar a caminhar. Eu não posso voltar atrás. Atrás é o Egito. Atrás é servidão. Atrás está nas mãos do inimigo. Eu tenho que continuar avançando. E eu só avanço quando eu tenho na minha vida desafios. Eu tenho desafio na oposição, na depressão. Eu tenho desafio no desapontamento, na frustração, na falência, na perseguição. Todas essas coisas são desafios. Eu preciso me posicionar. Ou eu serei mais do que vencedor, ou eu serei um derrotado. É a posição que você toma. É como você reage. Você pode buscar psicólogos, sabedoria humana, ciência, não sou contra, mas sem o Espírito Santo de Deus, você não vence. Sem o Espírito Santo de Deus, você vai encruar, você vai se abaixar e não vai reagir. Não importa o que veio, não importa o que levantou, eu e Deus somos mais do que vencedores. Eu posso vencer essa situação? Eu posso. Eu posso sair dessa situação? Eu posso. Ao que nós chamamos de doença comum dos nossos dias, depressão, um buraco. O que é uma depressão? Um buraco que as pessoas entram e não estende as mãos para Deus. Não diz: ajuda-me, Senhor, me dá sabedoria. Recorremos à sabedoria humana. O humano, ele decifra as coisas humanas. O homem entende do espírito do homem, mas não entende das espirituais. Então, no mundo espiritual, a depressão tem o lado da enfermidade do corpo, da mente, mas tem a enfermidade da alma, do espírito. A pior coisa é quando a alma adoece, quando o espírito não reage. E é aí que nós temos que buscar forças em Deus. Então Deus está falando agora através de Josué, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Se Deus não deixou Moisés entrar por desobediência, o que será de nós? Se Deus buscou um povo que estava cativo, e disse: eu vou dar uma terra que mana leite e mel, mas no processo, eles não obedeceram. Algo que nós temos que entender: o processo da vida. O deserto tem começo e tem fim. Não adianta você fazer as melhores coisas nos primeiros anos da tua vida, e no final da tua vida, você relaxar. Tudo que você fez se perde no processo. Se perde no processo. Se mantenha firme. A vida cristã é uma constância. É todo dia. Todo dia. Todo dia nós temos que nos posicionar. Todo dia nós temos que buscar. Todo dia há desafios. Todo dia há lutas, todo dia nós temos que responder, todos os dias nós temos que nos posicionar e não permitir que a nossa alma domine sobre nós. Davi, ele diz: por que está inquieta, ó minha alma? Por que está inquieta? Confie em Deus, eu ainda o louvarei.
Ele está dando uma determinação para a sua alma. Ainda nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos dar graças a Deus pelo livramento. Nós vamos contemplar a presença de Deus. Nós vamos saber que nós somos mais do que vencedores. Josué, então, ele começa a falar de um povo que por 40 anos foi colocado à prova. 40 anos. Estava no deserto. Mas eles não obedeceram. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circundaram no caminho. Deus chama Josué e os meninos que nasceram no deserto para uma nova aliança. Para uma nova aliança. E eles agora entram em uma nova aliança. E aconteceu que, acabando de circuncidar, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Este foi o lugar da aliança, Gilgal. E o profeta está dizendo agora: não adianta você buscar Gilgal. Ele é apenas um símbolo. Ele é apenas uma lembrança do que aconteceu. Não adianta você voltar a Gilgal, dizendo lugar santo, lugar abençoado. Não, você precisa fazer uma aliança. Você precisa entrar com aliança com Deus. Você precisa se posicionar em aliança. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Você vai comer aquilo que você semear. O que você tem semeado é o que você vai comer. Você não traz seu filho para a igreja, você está semeando. Daqui 20 anos, 30 anos, ele não sabe quem é Deus. Você está semeando isso. Nós estamos semeando isso. Se você não ensinar seus filhos, você daqui 20 anos vai colher o que plantou hoje. Filhos que não conhecem Deus, família que não sabem quem é Deus, filhos que não sabem orar, filhos que não sabem buscar. Deus agora, por misericórdia, Ele diz para Josué: olha Josué, 40 anos não houve mais aliança, 40 anos se esqueceram de onde eu vos tirei. Porque a palavra era: celebrai a Páscoa em memória de onde eu vos tirei. Hoje a igreja não celebra mais a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num processo, no mesmo processo do povo no deserto. A Santa Ceia não representa mais nada para os cristãos dos nossos dias. Mas Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E Paulo disse: eu aprendi do Senhor. Paulo poderia dizer: eu aprendi que a Páscoa, como muitas vezes nós tentamos ensinar o que é a Santa Ceia, nós recorremos à Páscoa. Olha, isso aqui é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Paulo diz: eu aprendi do Senhor. O único apóstolo que diz: eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com Tiago, eu não aprendi com João, eu aprendi do Senhor. Que todas as vezes vocês devem fazer isto em memória de Cristo. Fazer isto
em memória de Cristo. E nós vamos como o povo do deserto. Trazemos os nossos moloques, trazemos as nossas estrelas, trazemos as nossas arcas, temos de tudo, só não temos Cristo. Temos cânticos, temos drones, temos luzes, temos prosperidade que dói nos olhos daqueles que não conhecem. A palavra nunca nos condenou a ter prosperidade, mas ostentação é vaidade. É vaidade. Porque quando você está numa igreja, tem pessoas que ganham um salário mínimo e tem pessoas que podem ganhar 1 milhão por mês. Você não pode ofender quem ganha um salário mínimo ou exaltar quem ganha 1 milhão. Diante de Deus, todos são iguais. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem deu a melhor oferta? Quem deu a melhor oferta? Muitas vezes as pessoas dizem: Jesus nunca falou de dinheiro. O que mais Jesus falou nas suas parábolas foi de prosperidade e de dinheiro. Porque nós temos que buscar. A miséria está na mão de Satanás. Ele se alegra em ver o povo comendo lixo. Ele se alegra em ver um povo que não tem dinheiro para levar uma picanha para casa, mas tem dinheiro para levar para os seus deuses na avenida. Ele se alegra. E aquilo é sacrifício. E nós não entendemos quando Jesus chama os seus discípulos e diz: quem deu a melhor oferta? Os discípulos poderiam dizer: foi fulano que é muito rico. Jesus disse: não, foi a viúva. Porque ela deu tudo o que ela possuía. Ela abriu mão de si. Não é que é o porque ela deu o dinheiro, é porque ela abriu mão de si mesma. Ela diz: se Deus não cuidar de mim, quem vai cuidar? Se Deus não for por mim, quem será? E na fé daquela viúva, ela entrega tudo que ela possui. Hoje o que mais se observa nas igrejas é ofertas. Qualquer lobo que está aí fora ataca o pastor dizendo: olha a oferta, olha como são os exibicionistas. Nós temos que ter Deus, o Senhor, como nosso Senhor, e não o dinheiro. O dinheiro é para nos proporcionar prosperidade, bem-estar, comer o melhor dessa terra. A palavra do Senhor diz que Deus enriquece e não acrescenta dores. Então buscar em Deus, porque Ele vai cuidando de nós. Então Josué agora está diante de uma transição do deserto para a terra prometida. Nós estamos nesse processo, nessa caminhada. Se nós não aprendemos com o deserto, morreremos no deserto. Deus permitiu Moisés subir na montanha e olhar a terra prometida. Se nós não aprendemos, Deus só vai nos dar uma pequena visão do que é a eternidade. Viveremos nessa terra como os benefícios de Deus, mas sem possibilidade de entrar na terra prometida. Cessou o maná. No dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Reconhecer quem é dos nossos e quem é nossos inimigos. Quem está lutando pela nossa salvação e quem está nos encaminhando para a morte. Todo cristão tem que ter o dom do discernimento, saber o que te leva para a salvação, o que te leva para Cristo, ou o que te distancia de Cristo. Todo cristão tem que ter o dom para discernir. E disse ele: não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? O que diz o meu senhor ao seu servo? Posição que nós temos que ter todas as vezes que Deus vai usar um sacerdote para falar: fala comigo, diz o que o Senhor quer falar comigo, eu sou ouvido. Senhor, não permita que esse sacerdote que vai ministrar hoje, ele tenha conhecimento humano, porque conhecimento humano eu tenho condições de pagar psicólogos, professores, tudo que eu preciso de conhecimento humano eu tenho condições de comprar, mas do teu Espírito eu não tenho. Não se compra, é dado de graça, é pela graça, é pela presença do Espírito Santo de Deus. Não se compra aquilo que Deus nos dá de graça. Paulo disse: de graça é vos dado. Então ele chega diante daquele homem que estava com uma espada nua, e ele diz: príncipe do exército, você está numa guerra espiritual. Primeiro entendimento que o cristão deve ter, primeiro entendimento que a igreja tem que ter: nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. O mundo não é bom, o mundo não vai te tratar bem, o mundo não vai te agradar. Tire isso do seu coração. O mundo vai te atacar, ele não vai te abraçar. Não fique esperando pessoas gostarem de você. Goste de você. Se veja Deus na tua vida. Uma vez eu preguei e as pessoas ficaram meio duvidosas, porque eu digo: eu sou como Deus, eu amo os que me amam, eu amo aqueles que me amam. Eu não vou ficar dando amor para alguém que quer me matar, eu não vou ficar dando amor para alguém que quer me destruir. Eu vou dar amor àqueles que correspondem com amor. Orar pelos inimigos. Jesus nos ensina: ore pelos seus inimigos, mas não traga o inimigo para dentro da tua casa. Não ande com o inimigo, porque ele vai te matar pelas costas. Então, eu amo os que me amam. Deus disse isso, e Jesus nos ensinou: ore pelos teus inimigos, ore. Então, Josué agora, ele tinha uma pergunta: você é deles, você é nosso, ou está contra nós? A primeira coisa que nós temos que perguntar: é nosso ou está contra nós? Se não é nosso, sai de perto. Se não tem o mesmo Deus, se não está servindo, sai de perto. É livramento. Tem coisas que são livramentos. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. 2 vezes Deus fala a líderes, dizendo: tire o sapato dos teus pés. Primeiramente foi na chamada de Moisés: tire o sapato dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Deus chega agora para Josué e diz: tire o sapato dos teus pés. O que é pés? Pensamento. Pare de proteger o teu pensamento. Eu penso isso, eu penso aquilo. Quando Jesus chama os seus discípulos e diz: se eu não lavar os vossos pés, vocês não podem andar comigo. Se você vier com o teu pensamento sujo, você não pode caminhar comigo. Abra mão do teu pensamento. Tudo aquilo que você pensou até hoje, abra mão. O lugar que você está é santo. A guerra que você está é uma guerra santa. Não é o lugar. Deus disse: não é o lugar. Mas há uma guerra, há uma luta.
E você tem que tirar os seus pensamentos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. A minha oração é: Senhor, ensina-me a caminhar direito. Ensina-me como reagir nessa situação. Ensina-me como eu devo caminhar por toda essa situação. Então, a partir daquele dia, a partir da aliança, eles agora vão viver de tudo aquilo que eles iriam plantar. Seria impossível continuar a celebrar-se a Páscoa. Era uma passagem de mudança, de rompimento. Seria impossível continuar se não houvesse a celebração da Páscoa, se eles não lembrassem de onde Deus tirou. Então, a passagem de rompimento. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em Jeremias 29, versículo 13. A palavra do Senhor vai nos dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No meio da Babilônia, Deus ainda não se esqueceu do seu povo. E está dizendo ao seu povo, no meio da Babilônia, no meio da servidão, Deus promete ser achado. Mesmo em tempos de angústias, em ambiente hostil, o acesso a Deus continua disponível. De todo o coração. Não invente. Invenção de homem gera ídolo. Toda invenção de homem gera ídolos. Toda invenção de homem gera ídolos. Eu vivi isso. Toda vez que eu inventava um culto novo, eu estava gerando um ídolo para o povo. Toda vez que eu inventava o culto disto, o culto daquilo, eu estava inventando um ídolo para o povo. Nós temos que buscar Deus. Deus está acessível. Deus não precisa de amuletos. Deus não precisa de estratégias humanas. Deus não precisa de emoções. Deus não precisa de direcionamento de sabedoria de homem. Deus está acessível. Buscai-me de todo o vosso coração e me achareis. Não invente, não traga invenções. Eu vou para Betel, não vá. Eu vou voltar a Gilgal, o lugar do sacrifício, não vá. Não vá. Deus está dizendo, não adianta ir a esses lugares, porque eu não estou. Não adianta buscar essas coisas, porque eu não estou no meio dessas coisas. Busca a mim, eu sou espírito, e quem me busca, busca em espírito e em verdade. Jesus disse à mulher, olha mulher, os teus pais dizem que é nesse monte ou naquele outro monte, e eu vos digo que não é nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Entra no espiritual. Largue os amuletos. Largue as coisas mesquinhas, pequenas. Se você me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todo o vosso coração. Quando você se empenhar em me buscar, não com amuletos, não com idolatria, você vai me encontrar. Quando você se empenhar em falar comigo, eu vou te responder. Então, de todo o coração, não invente. Invenção de homem gera ídolo. Busque intimidade, confesse a necessidade, encontre com Deus na sinceridade. Encontre com Deus na sinceridade. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Confesse ao Senhor que tem andado por tantos lugares.
Já pensou que foi em Betel? Já pensou que foi em Gilgal? Já pensamos buscar Deus em tantas maneiras, tantos lugares. Mas Deus disse: eu não estarei lá. Eu não vou agir desse jeito. Não adianta ir a Betel. Não adianta ir a Gilgal. Não pense que vai ter um poço de paz. Não. Não é Berseba, o poço do juramento. Nós estamos diante do arrependimento. O que nos leva a Deus é mudarmos o nosso caminho, porque Deus continua no lugar que Ele sempre esteve. Deus continua nos esperando. O povo de Israel recebeu um decreto de morrer no deserto, porque não ouviu e não obedeceu. E criou para si deuses, levou a tenda de Moloque, levou a estrela do seu Deus, criou imagens de escultura. Tudo isso, a religiosidade tem nos levado hoje. Tudo isso, com a ganância de conquistar vidas para o seu reino, não para o reino de Deus. A ganância de possuir mais tem nos levado a isso. Eu preciso atrair gente. Não é uma multidão. É aqueles que entendem. No final será uma multidão de todas as línguas, de todos os povos, que entenderam e compreenderam o mundo espiritual. Então, não busque em Betel, não busque em Gilgal, não busque em Berseba, busque em Deus. Você tem acesso a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte na cruz do Calvário foi ligação entre os homens e ligação com o Pai. Jesus disse: eu vim para vos levar ao Pai. Levar ao Pai. Essa tua oração dessa manhã, fala com Deus. Eu preciso te encontrar. Eu preciso parar com religiosidade. Eu preciso deixar os ídolos. Eu preciso deixar os simbolismos. Eu preciso ter um encontro pessoal com Deus. Pessoal. Davi, ao encontrar com Deus, saindo de um pecado, ele olha para si mesmo e diz: só eu pequei. Só eu pequei. Só eu fui por um caminho errado. Pare de jogar a culpa na esposa, pare de jogar a culpa no esposo, pare de jogar a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, no governo, e faça a oração de Davi: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, porque só eu pequei, só eu me iludi, só eu fui por esse caminho, mas hoje eu estou aqui. Se apresente a mim, me cura nesta manhã, me liberta nesta manhã, me abraça nesta manhã. Eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu Espírito, eu quero sentir o Teu perdão. Fale com Deus, Ele está disponível. Ainda que estejamos na Babilônia, Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Senhor meu Pai, não há outro lugar onde eu possa me encontrar a não ser em Ti. Senhor, nesta manhã eu peço perdão pelos meus desvios. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pensamentos. Eu tiro a sandália dos meus pés nesta manhã. Purifica os meus pensamentos. Purifica a minha mente. Tira a religiosidade do meu coração. Tira a ganância do meu coração. Senhor, faça uma aliança contigo. Nesta manhã, Pai, me perdoa. Me liberta. Quero caminhar contigo. Segura firme as minhas mãos, para que eu não tropece. Senhor, renova a tua aliança comigo nesta manhã. Sem ti eu nada sou, sem ti eu nada tenho, sem ti eu nada posso fazer.
Senhor, caminha comigo, aplana os meus caminhos, me liberta, Pai, dos opressores, me liberta nesta manhã dos espíritos malignos, dos atormentadores, me liberta nesta manhã, peça a libertação nesta manhã. Senhor, liberta o teu povo, liberta, Senhor, a nossa vida, liberta, Senhor, para que livremente possamos te louvar, que livremente possamos reconhecer que o Senhor reina e o Senhor vive eternamente. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Separa a tua oferta de amor, de gratidão ao Senhor. Que seja o teu melhor nesta manhã. Que Jesus que nos observa, como nós cultuamos, como nós entregamos as nossas ofertas, que Ele possa se agradar de nós. Que Ele possa ver em nós um coração voluntário. Um coração que quer que o seu reino cresça cada dia mais. Senhor, que as nossas ofertas, elas cheguem diante do teu trono, como um cheiro suave, que o Senhor se agrade da oferta e do ofertante, Senhor, derramando bênçãos sobre a nossa vida, derramando, Senhor, prosperidade sobre a vida dos seus, guardando e livrando do mal, e repreendendo a mão do devorador, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Traga a sua oferta, venha louvando ao Senhor.